Olá, meus queridos e minhas queridas. Nesse balanço aí do irmão seu Jonas lá e eu aqui. O nosso balanço, nosso embalo é na palavra de Deus. É isso mesmo. Estamos no finalzinho do Evangelho de Mateus, nesse estudo da palavra tão maravilhoso, desse percurso que fizemos, né? Canetinha que o Padre Jonas usava, palavra de Deus e caderno. Hoje, Mateus 27, 45 a 66. Tudo que existe na Canção Nova nasceu desse estudo da palavra que o irmão seu Jonas fez. A Bíblia no meu dia a dia. A Bíblia no nosso dia a dia. Senhor, obrigado pela família Canção Nova que se reúne neste momento para estudar a Tua Palavra na Bíblia do meu dia a dia. É a Tua Palavra que entra agora, Senhor, em tantos corações, tantos lugares que a gente nem faz ideia. Muito obrigado, Senhor. Viajando por este mundo afora, a gente vê o efeito da Tua Palavra, mas não veremos tudo o que o Senhor vai fazer, que o Senhor faz pela Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor. Tua palavra é vida em muitos corações. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. No penúltimo versículo que vamos meditar no dia de hoje, nossa temporada do Evangelho de Mateus, nós vamos ver Mateus 27, 45 a 66. Vamos fazer o estudo desses versículos. Desde o meio-dia, uma escuridão cobriu toda a terra. E às 3 horas da tarde, desde o meio-dia, uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus deu um grande grito. Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, lama sabachthani. E quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram, ele está chamando por Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a com vinagre, colocou-a numa vara e lhe deu de beber. Outros, porém, disseram, deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então, Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Já aqui nesse versículo, nós perguntamos para o Padre Carlos, nosso mestre em Bíblia, o que significa para a humanidade a morte de Jesus na cruz. Caríssimo povo de Deus, que pergunta importantíssima a ser respondida, a ser rezada, a ser compreendida por nós. Qual a importância da morte de Jesus para a humanidade? Veja que nós não nos perguntamos qual a importância da morte de Jesus para o cristianismo. Por quê? Porque nós compreendemos que a sua morte, ela tem a ver com a humanidade inteira. O sentido, o significado da sua morte. E vejamos bem, não podemos isolar a morte de Jesus da sua vida. Dizer que a sua morte significou salvação para a humanidade, a gente quer dizer que toda a sua vida foi uma entrega salvífica. E o que significa mais concretamente a sua morte? Que ele passou realmente pela humanidade. A nossa humanidade, a humanidade inteira, foi alcançada pela divindade na pessoa de Jesus. Olha lá no mistério da encarnação, prólogo do Evangelho de São João, lá no capítulo 1, início do Evangelho de João, quando se enfatiza isso, a encarnação. Ele tornou-se homem, tornou-se pessoa, tornou-se um ser humano, plenamente humano, exceto, diz a palavra de Deus, no pecado. Então, se exceto no pecado, também a morte fez parte da vida de Jesus. Mas uma morte que não acabou com o Filho de Deus. Uma morte que foi uma experiência própria da humanidade de Cristo, como é própria da nossa humanidade, que logo em seguida traria também a ressurreição. Então, por isso nós dizemos que a paixão, a vida, paixão, morte e ressurreição de Cristo tem a ver não só com o cristianismo, parte dali, pela proclamação e testemunho do cristianismo, mas tem a ver, tem um alcance
para a humanidade inteira. Muito obrigado, Padre Carlos. Sua palavra para nós é a palavra da igreja, como nos repetimos em cada programa. À luz da inspiração, da revelação que Deus faz à igreja, nós entendemos melhor a palavra. Muito obrigado. Vamos em frente, minha gente. Nós estamos aqui meditando a palavra do Senhor, seguindo o versículo 50. Nisso o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitas pessoas. O centurião, os que com ele montavam guarda junto de Jesus, ao notarem o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: este era verdadeiramente Filho de Deus. Grande número de mulheres estava ali observando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico, José de Arimateia, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregasse o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo, colocou-o num túmulo novo que mandara escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas, em frente ao sepulcro. No dia seguinte, terminado já o dia de preparação do sábado, os sumos sacerdotes e fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, lembra-nos que este impostor, quando ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias vou ressuscitar. Manda, portanto, assegurar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. Pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: aí tendes uma guarda, ide assegurar o sepulcro, como melhor vos parecer. Então eles foram assegurar o sepulcro, lacraram a pedra e deixaram ali a guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos claramente como se faz uma perseguição à fé cristã. Todos os sinais que teve, terremoto, mortos que ressuscitaram, apareceram a muitos, eles não se convenceram ainda, alguns se convenceram, outros não. Ainda falaram, mas tudo que eles fizeram para dificultar, melhorou. Mandaram lacrar o sepulcro, mandaram redobrar a guarda, e com tudo isso, Jesus ressuscitou. Que maravilha! O que era dificuldade passou para nós a ser uma facilidade, um facilitador. E nós vemos que estes homens conheciam a palavra, mas no método, Monsenhor Jonas, na Bíblia do meu dia a dia, de ler a palavra de Deus, o que ficou para mim? Para mim ficou assim o seguinte: saber a palavra de Jesus sem a fé leva à negação. Eu nego Cristo. Não adianta só saber as coisas, saber as leituras sem a fé. Aqueles homens sabiam as Escrituras, sabiam a palavra, mas não tinham fé. E eram gente ruim. Eles não tinham fé e não queriam ter. Não pediam esse dom. Só que o que eles punham com dificuldade vai ser para nós um sinal maior ainda. Nós mandamos lacrar, mandando dobrar a guarda como eles quisessem. Quanto guarda quisessem pôr, eles fizeram como quiseram. E ao 3º dia, vamos ver no próximo capítulo. Muito obrigado, Senhor. Queria agradecer ao Senhor pela beleza da sua palavra, pela riqueza dos detalhes.
e pela inspiração desse homem de Deus chamado Jonas Abib. Eu olho aqui, eu vejo no fundo a câmera mostrando, minha cabecinha ficando branca, né, gente? E eu conheci ele também, cabecinha branca, cabelinho preto. Em 75, ele tinha cabelinho pretinho ainda. Olha o meu cabelo, como está ficando branco também. Branqueou ao lado dele, está branqueando. Mas eu louvo a Deus por esse homem, por esse sorriso, sempre nos apontando o céu. Ele que nos ensinou, com a Bíblia no meu dia a dia, a trazer a palavra de Deus para o coração. Foi esse homem aqui que ensinou a gente a trazer a palavra de Deus para o coração. É isso que a gente aprende fazendo o estudo da palavra de Deus. Nessa simplicidade. Não é o estudo intelectual que Ele quer que a gente faça. É para a vida. Deus abençoe você, te dê a graça de seguir esse homem santo chamado Padre Jonas Abib. Te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!